Olá! Dando sequência à série de entrevistas com o artista plástico Paulo Miranda, agora você conhece a experiência dele pelo mundo. Em sua carreira como pintor geração 80, Paulo já realizou inúmeras exposições no Brasil e no exterior, especialmente em território europeu. França, Portugal, Espanha, Itália, Suíça são alguns países que aplaudiram o trabalho de Paulo Miranda. Ele que já esteve outras vezes em exposições internacionais, agora consolida de vez sua carreira no exterior. Paulo, em 2022 você viveu uma grande experiência que foi levar o seu trabalho para vários países na Europa. Como é que foi essa oportunidade? Foi 32, 33 dias mais ou menos, não me recordo agora, que foram 4 exposições, né, que eu levei para lá. A exposição da Suíça vem sendo pensada já há um bom tempo, né? Antes da pandemia a gente queria ter feito a exposição, mas acabou que não deu certo, aí veio a pandemia, ficou tudo parado. Mas a gente estava programando, assim que possível, fazer a exposição e tal, e aí surgiu a oportunidade. E nisso eu tinha também um convite da Espanha, que eu também não tinha atendido, né, na época. E aí quando surgiu a possibilidade, concretizou a da Suíça, aí a gente fechou a da Espanha também, para que a gente já conseguisse fazer Fez um roteiro ali, Então foi Espanha... Aí acabou entrando a França também, né, e a Itália. A Itália, na verdade, não foi uma exposição, foi só o lançamento da capa do livro e uma homenagem no sul da Itália. Mas aí foi Espanha, Suíça, 2, que foi uma em Zurique, no consulado de Zurique, e a outra em St. Gallen, em Rochat, que na verdade é St. Gallen, né, a região de St. Gallen, e uma na França. Você começou pela Espanha, né? Comecei pela Espanha. O nome da exposição era Ruídos da Paisagem, falando em português. Né? Isso, Ruídos da Paisagem, foi na Galícia, norte da Espanha, perto de Santiago de Compostela, que também acabei visitando a cidade, maravilhosa, né? Que surgiu algumas coisas sobre Santiago de Compostela também para os próximos anos, mas isso é outro assunto. Podemos trazer esse assunto Podemos também, trazer viu? também. Então, primeiro foi a Espanha, foi em La Coruña, e Ponte de Ume, na verdade, é um distrito tipo Peirópolis, Uberaba, por exemplo, La Coruña, Ponte de Ume. Ponte de Ume é uma cidadinhazinha medieval, né, e a galeria, o espaço de arte era no centrinho histórico da cidade, e foi super interessante, foi uma exposição mais intimista que eu falo menor, né, com trabalhos menores, mas que teve uma característica interessante, que eu pintei a região, pintei paisagens da região, né? Você pintou lá ou você levou? Não, eu levei daqui. Através de imagens, eu pedi para uma amiga fazer essas imagens, né, dos lugares, e ela me mandou uma série de imagens, e em cima dessas imagens eu fiz as paisagens, as pinturas em tamanhos, formatos menores, porque era um espaço menor. É um espaço de criação, na verdade ele não é uma galeria de arte, é um espaço de criação, então ele trabalha com couro, né, tudo coisas feitas por artista manualmente. E aí eles tinham um projeto de abrir isso para exposições internacionais, o espaço. Então a minha foi a primeira do projeto deles. Inaugurou esse projeto de exposições internacionais com artistas de fora, né? Porque eles têm uma característica de pesquisa de artistas locais, né, da região. E aí começou a abrir para outros artistas, inclusive de fora. Então foi uma exposição bem bacana, que teve muita gente, né, assim, na abertura. O prefeito da cidade teve uma divulgação bem interessante junto com a prefeitura do local. É uma cidadezinha linda, né, um vilarejo lindo, com mar, enfim, portuário, que foi muito legal. Foi uma exposição muito interessante, que eu levei também algumas pecinhas de cerâmica, peças menores de cerâmica que eu tinha feito, produzidas por mim, mas só para dar essa ideia do ofício, né? Porque lá eles trabalham também isso, o artista como a arte como ofício, assim, de você produzir coisas menores, a venda disso, entendeu? É um trabalho bem interessante nesse sentido.
E a exposição foi muito legal. A exposição ficou toda lá, vendeu algumas coisas na abertura, mas a outra exposição ficou lá. O restante da exposição toda ficou no acervo da galeria. Isso despertou minha curiosidade sobre Santiago de Compostela, que é para o futuro, mas o que você pode antecipar aqui para a gente? Santiago de Compostela fica assim 20 minutos de onde eu estava, né? Então, antes da abertura, um dia antes, a montagem não tinha começado ainda, então o rapaz da galeria, né, falou para mim que eu podia passear um pouco, porque não ia ter o que montar ainda, porque estava sendo preparado o espaço. Então eu fui, né, por sugestão de uma amiga da Paula, que formada aqui também comigo em arquitetura, né, a Paula Carneiro. Então fui visitar Santiago de Compostela, né, e cheguei em Santiago, fiquei um dia só na cidade, assim dormi, né, fiquei um dia pro outro. E Santiago de Compostela me tocou muito, assim, de energia mesmo, eu não sei explicar, são coisas assim que você não tem muito. Mas enfim, a cidade era maravilhosa, né? Tem uma energia muito boa, muito legal, e que eu fiquei muito impressionado com a cidade. Mas isso passou e eu fui para a exposição. E na abertura da exposição em Ponte de Ume, uma brasileira que é especialista em caminhos de Santiago. Especialista em fazer o caminho? Especialista em falar sobre o caminho, ela já fez todos os caminhos várias vezes, né? Então ela tem esse domínio todo disso, orienta pessoas, grupos para isso. Ela disse que eu tinha uma missão, vamos dizer assim, que isso ela sabia disso, que eu vou, para mim, pintar o caminho de Santiago. Ela queria que eu pintasse, fizesse um mapeamento visual, assim, de alguns pontos do caminho. Do caminho, aquilo que eu me interessasse, que eu teria que fazer esse caminho e fazer isso. Então é um projeto que está na minha cabeça, não sei quando isso vai se concretizar, porque eu também pedi um tempo para poder realizar isso, né, que eu precisava pensar isso primeiro. Mas te chamou? Me chamou, mas eu ainda não determinei ainda quando seria isso. Mas você mas é um sentiu projeto interesse, interessante, um projeto muito bacana, né? Então eu achei que é uma coisa interessante a se fazer. Isso me interessa muito porque eu sempre gostei disso, de fazer esse mapeamento de locais, né? Fotograficamente, e registro à mão mesmo, e depois levar isso para o ateliê e trabalhar e produzir uma série. Você trabalha assim, Paulo? Trabalho assim. Eu gosto muito de fotografar, né, coisas e levar para o ateliê. Então eu tenho um banco de dados, de referências enorme, de coisas que eu vou pesquisando, vou registrando e levo isso para o ateliê e isso fica lá e eu vou trabalhando em cima sobre isso. Assim eu fiz com Ponte de Ume, né, que na verdade eles me mandaram, a Paula me mandou as fotos e eu trabalhei essas pinturas. E assim eu queria fazer no sul da Itália para fazer um registro da região, que me interessa muito, porque também... Mas da Espanha você foi para onde? A Espanha eu fui para... Para a França? Da Espanha? Da Espanha eu fui para Zurique, para a Suíça. Na verdade, fui para Zurique, depois para Sankt Gallen. E da como Espanha que foi na Suíça? eu fui para a Suíça, fiz as duas mostras. A primeira foi em Rochat, que é pertinho de Sankt Gallen, é distrito também de Sankt Gallen, ali da região. Foi uma exposição menor, junto com uma outra artista, a Edith, né? A gente chama Edi, é chamada de Edi. Ela é uma brasileira que trabalha lá, assim, mora lá há muitos anos, né? Já é uma cidadã lá, e que tem um trabalho também de pintura e tudo mais. E a gente fez uma conversa, na verdade, sobre arte e com uma pequena exposição, uma coletiva que chamava Vários Caminhos, né? Entre Caminhos, Vários Caminhos. E aí fizemos essa mostra lá, que durou 3 dias. Paulo, e essa conversa foi com quem? Quais foram os convidados? Com as pessoas ligadas à cultura, à arte do local, né? Tanto brasileiros como suíços, como, né, quem tivesse interesse em fazer. Então nós fizemos uma conversa no espaço e com uma pequena amostra, né? E aí é onde a gente falava sobre a produção, sobre como que fez, qual que era a ideia da exposição, como que a gente trabalhou isso juntos, né? Ela trabalhando lá e eu cá, como é que a gente fez essa junção das coisas,
né? Então, acho que foi super bacana. Porque a sua obra com a obra dela dialogava? Era bem oposto, mas em algum ponto que era a questão da paisagem, elas se dialogavam, né? E aí a gente foi conversando isso durante uns 8 meses antes, para ver o que é que a gente ia trabalhar para que isso tivesse um ponto de referência dentro da exposição. Né? E aí acabou surgindo a questão de uma árvore que ela desenhava sempre do local, né? Com uma paisagem que eu faço daqui. Então juntou as duas, uma coisa de lá e uma daqui. A paisagem, a coisa dela na verdade é uma árvore e a minha é uma linha de horizonte. Então a gente juntou esses dois pontos, esse ponto de ligação da paisagem e a exposição dela vinha para um lado e a minha para o outro e se cruzava nesse momento. Então a gente fez esse link de trabalhar a paisagem como referência, né? E de lá você foi para onde? Qual outra cidade? De lá eu fiz o consulado de Zurique, né? Fiz a exposição em Zurique, que foi uma grande exposição, né? Uma exposição com trabalhos maiores, com trabalhos já grandes, várias lonas e tudo mais. E depois fiz essa em Zurique, e aí de Zurique eu fui para a França, fazer a exposição da França. Que na França você ficou onde? No sul da França? Eu fiquei na região da Borgonha, perto de Dijon, né, por ali. Então, a da França eu acho que foi a grande mostra que eu fiz. Eu acho que eu fiz assim. Porque o espaço é um espaço diferente, inusitado para a gente, porque é um castelo medieval, né, que tem todas as referências de construção medieval, de pedra, de tudo. Quer dizer, ela não é uma parede branca, como a gente está acostumado uma galeria, um espaço, um museu que tem uma parede branca que você coloca o seu trabalho. Lá não, lá é um espaço do castelo, que o casal que é dono desse castelo hoje, que é um castelo de 1461, me parece, chama Château de Agriès, que eles têm 2 espaços, que tem espaços que eles abrem para mostras, para eventos culturais. E aí abriu através da Marie-Laure, que é a curadora dessa mostra lá, a francesa, ela viu o espaço, achou que era aquele espaço e abriu esse espaço para fazer essa mostra. E quando eu cheguei com o trabalho, é um lugar que você fica meio assustado, porque você fala, gente, como é que nós vamos, né, montar? É desafiador. É desafiador. Está dentro de um castelo, Paulo Miranda. Desafiador, sabe, de você ficar bem, né, pensando realmente como é que o trabalho vai se comportar naquilo, porque tem referências, tem muitas interferências e referências de outras coisas. Mas eu achei que o trabalho ganhou uma dimensão diferente, sabe? Porque as paredes, a gente fez questão de usar as paredes com todos os defeitos que a parede tinha, porque de antiga, né? Porque é a parede que mostra coisas do tempo ali e tal. E o meu trabalho falava sobre isso e sobre paisagem. E esse espaço tinha janelas que abriam para a paisagem da Borgonha. Então foi uma coisa comunhão. Assim, uma comunhão. Foi uma coisa espetacular. Eu achei uma exposição espetacular que deu uma dimensão gigante na mostra, no trabalho. Um bom público. Um público maravilhoso, porque também é outra coisa que eu fiquei assustado, porque aqui, a região da Borgonha é uma região agrícola, vamos dizer assim, rural, vamos dizer. Então são castelos longe, uma coisa longe da outra. E esse castelo está no meio da paisagem, assim, solta no meio da paisagem. Eu falei assim, gente, como é que vai vir gente aqui para ver essa exposição, né? Mas a Marie-Laure falou, não, você fica tranquilo que isso é normal, a gente vai, né, tá todo mundo convidado, tem os nossos convidados, eles vão vir aqui para ver o teu trabalho, eles vão sair de Paris, vão sair de não sei de onde, vai sair de cá, vai sair da Suíça, vai sair da Bélgica, não sei o que, vai vir aqui para ver o teu trabalho. E foi e assim, foram mesmo. E foram. Então, é umas 200 pessoas, por exemplo, chegando e colecionadores, a parte interessante que eu falo nisso, né, que o trabalho acaba caindo em coleções que você perde o controle, porque são pessoas que gostam de arte, artistas e grandes colecionadores, né, que chegam lá e adquirem o trabalho. Eu consegui colocar meu trabalho em várias coleções. Eu acho que isso foi muito interessante, e um público muito interessado.
que você tem que ficar falando e explicando o trabalho a todo momento, com tradução, né, da Mariló junto, a gente caminhando. Eles se interessam muito e gostam de saber o porquê que você fez, como que você fez isso, né, a trajetória sua. Isso é muito importante, que é isso que eu falei, que a pessoa, o leigo, ou quem quer adquirir uma coisa, tem que saber, tem que estudar isso, saber a trajetória do artista, para conseguir entender o trabalho. Então eles gostam disso. Saber sua trajetória, como é que você chegou ali, entendeu? Por que que você trabalha a paisagem, por exemplo. Então, tudo isso é... Então era um público que é intelectual nessa área, que público realmente intelectual. foi porque tinha Sim. interesse em conhecer Sim. o brasileiro e a obra do brasileiro. A obra que estava sendo mostrada. Então foram pelo trabalho. Só tinha aquilo naquela imensidão ali, entendeu? Para ver. Quer dizer, Paulo, tinha e para paisagem montar, maravilhosa. deve ser muito difícil também, porque você tem que definir o ambiente, o local, Sim. tem alguém, uma mão de obra. Como é que é feito? Hein? Tem as pessoas que nos ajudaram, mas na verdade é você e, no caso, eu e a Mariló, que era a curadora da mostra, que mais ou menos vê o que é que a gente quer fazer, né? Uhum. E aí é só colocar na parede, ver qual o trabalho que entra, qual que vai perto de qual, aonde que você pode colocar esse, aquele, para que as coisas do espaço que vai interferir no seu trabalho, mas de uma forma positiva, né? Como é que você coloca isso para o público, para que a pessoa que chegasse ali conseguisse ver a obra realmente, né? Como ela pede. E aí é uma conjunção, é um trabalho conjunto de montagem. E você permaneceu quanto tempo no castelo? No castelo em si, 2 dias mais ou menos, mas eu fiquei uma semana na região, né? Uhum. Levando a sua obra para outros locais? Não, só num local, a exposição ficou fixa lá. Fixa lá, E de lá você foi para a Itália? De lá eu fui para a Itália, sul da Itália, Calábria. A Calábria é uma coisa à parte, sabe? É porque eu sou devoto de São Francisco de Paula, que é da cidade de Paula, sul da Calábria. Então, há muito tempo, eu tenho vontade de ir a Paula, conhecer Paula, onde tem o Santuário de São Francisco de Paula, que São Francisco de Paula é um devoto, é um santo devoto de São Francisco de Assis. Né? Existe uma história toda, enfim, do santo que não dá para explicar aqui agora porque é longa. Tal. Mas, enfim, eu sempre quis conhecer essa região. E no meio desses anos todos passando, eu conheci Maurício Gimiliano, que é um poeta da região, né? De Catanzaro, que é a capital da Calábria. E então a ida ao sul da Itália foi para conhecer Paula, que era um sonho meu antigo, e para ter o contato, para estar com o Maurício no lançamento do livro e na homenagem em Cosenza sobre o meu trabalho. E o Maurício ele foi a Zurique, que eu achei muito simpático da parte dele, né? Ele se deslocou do sul da Itália, foi até Suíça, no consulado de Zurique, para me recepcionar, para ver minha exposição e tudo mais. Depois ele foi embora, fui para a França e depois eu fui a Calábria. Ele me recebeu lá, me mostrou. Você imagina uma pessoa do local te mostrar a região, né? Então foi uma experiência maravilhosa, um turismo cultural, vamos dizer assim, que eu fiz além daquilo que eu tinha que fazer lá, que era a apresentação do livro e tudo mais. E aí visitei Paula, né? Que é uma coisa que eu queria fazer, esse mapeamento sul da Calábria, da região, para desenvolver uma série de trabalhos em cima disso. E que acabou que quando eu cheguei lá, eu tive a notícia que o Maurício me disse que o próximo livro dele não seria um livro dele, seria um livro meu e dele. Né? Não é mais eu fazendo a capa do livro, seria um livro conjunto. E que para mostrar o meu trabalho. Né? Então, eu acho que as coisas... Os dois autores, então vai ter autores. mais... obra sua no livro. Vão ser, me parece que umas 20 obras, né, registradas no livro.
E então é um livro de dois autores. E vocês definiram o tipo de obra? O que vocês vão retratar nesse livro já? Já definimos mais ou menos. Agora estou definindo o né, do livro, que é um pouquinho mais... Definiu mais ou menos ou do que vai ser tratado? O tema do livro, como ele escreve sobre poesia, o tema do livro é o amanhecer e o anoitecer. Então é o alba e tramonto, né? Nascer e pôr do sol, né? E isso relacionado à alma humana, por exemplo. Então a gente está trabalhando na paisagem, eu estou trabalhando na paisagem da região, inclusive de coisas que a gente viu lá. Então é lógico que isso eu tento abstrair aquilo para conseguir mais uma questão de aura do local, da região, e não a paisagem real daquilo, né? Não a paisagem real, mas é um trabalho conjunto ali de... Mas o que você está dizendo é que você vai retratar o ambiente de lá, o local de lá. A paisagem local, Tropea, Chila, que são as cidades, Catanzaro, enfim, a região, né, em si. Aí você fez seus registros, então, Fiz meus registros, já estou trabalhando já em cima dessas obras. Muitas estão prontas, outras ainda não. E agora tem que começar a me debruçar em cima da questão da capa agora, né, do livro, para que até outubro agora, começo de outubro, isso já esteja tudo pronto, fotografado, enviado para lá para você começar a pensar o livro. Então você produz numa velocidade muito grande. Eu tenho que produzir. Você tem tantas atividades. Eu sou um artista meio compulsivo pelo trabalho. Eu sou uma pessoa meio compulsiva pelo trabalho, né? É lógico que com o tempo você vai ficando limitado em alguns sentidos, mas assim, eu produzo muito. Eu nem posso ficar 24 horas por dia à disposição do meu ateliê, porque aí eu produziria demais enfim, nem é bom. Mas eu produzo muito. Eu sou muito metódico nesse sentido. As horas extra que eu tenho, as brechas que eu tenho, eu vou trabalhando nisso. Vai para o ateliê? Vou para o ateliê, todo dia levanto cedo, vou para o ateliê, mesmo que eu tenho que sair para o meu serviço, Fundação Cultural, que é outro serviço extra ao ateliê, mas eu tento conciliar isso, né? Finais de semana, então eu praticamente quase não tenho vida social, vamos dizer assim, de você poder ir num barzinho, numa coisa, ou num restaurante. Isso é muito raro, porque você fica pintando. Eu fico pintando, né? Então, às vezes eu brinco, tem gente que fala assim, mas sempre tem, né? Toda área tem. Porque ele, não eu, né? Porque enquanto você está bebendo num bar, eu estou trabalhando, né? Então eu acho que o artista tem que pensar nisso. Se você quer alguma coisa, você tem que focar, né? E batalhar em cima daquilo. E eu, nesse sentido, eu sou... Disciplinado. Disciplinado. Chega a ser neurótico. Mas eu produzo, então eu produzo muito. E quando eu estou lá, por exemplo, registrando isso já está sendo concebido assim na cabeça. Você já constrói o pensamento do resultado final? Já estou construindo o resultado final, onde que eu quero chegar. Às vezes não dá certo, você tem que mudar de direção, fazer algumas coisas, porque a própria obra também, ela pede algumas coisas, né, quando você está produzindo aquilo. Mas o foco central, assim, a coisa central você já tem, né? Você já tem meio que desenhado na cabeça. E aí é só trabalhar, porque é trabalho e trabalho. Até o Picasso já falou, 99% de transpiração, 1% de inspiração e 99% de transpiração. Porque você tem que trabalhar. E você concorda com ele? E eu concordo, porque se você não trabalhar, não ficar ali, sabe, batendo, a coisa não sai. Você refaz alguma obra sua? Refaço. Eu refaço até o ponto dela que eu não dei ela como acabada. Quando eu falo que essa obra está acabada, aí dificilmente eu vou retornar nela. Ela vai ficar daquele jeito. Né? A não ser um acaso ou outro, muito tempo depois, aquilo mude muito na minha cabeça. E ela esteja ainda no ateliê, porque nem sempre ela continua ali, né? Ela vai embora e você perde a noção. E isso é bom também, porque quando você reencontra essa obra depois de anos, você vê que ela realmente era boa, né?
Então isso é interessante, você reencontrar ela e continuar achando ela boa. Porque é difícil você reencontrar uma obra e falar, nossa, isso não eu devia faria diferente ter. hoje. Mas normalmente não acontece, porque quando eu dou ela por acabado, eu acho que ela está acabada mesmo e ela registra aquela época, aquele momento, né? E eu acho que é isso. Qual a análise que você faz do perfil dos europeus, do público que esteve visitando suas exposições? É um povo diferente, né, Vacílio? Porque eles têm uma formação, isso eu já tinha percebido em 2004, quando eu fui na França, fiquei 45 dias em Paris, só Paris. Então visitando os museus. Não, fiz uma exposição e depois fiquei como turista visitando museus. Que isso é trabalho para o artista também. O fato de você estar rodando e visitando esses museus e entendendo e analisando não sei o quê, isso faz parte do seu trabalho, né? Você já percebe, né, que a gente já vê que a pessoa ela tem uma formação diferenciada. Então um menino quando chega no museu, eu presenciei isso muito no Museu d'Orsay, por exemplo, principalmente no Museu d'Orsay, porque o Louvre era muito cheio, quase não tinha muito isso, mas o d'Orsay tinha momentos, o museu ali perto da Torre Eiffel, o Museu do Homem, não sei agora qual que era. O Museu de Arte Moderna, eu acho, de Paris. Também percebia muito isso. Tinha escolas, alunos sentados, rodas de alunos, crianças, catatal mesmo, assim, de 4 anos, 3 anos, que discute a obra. Então ele está de frente de um braque ali, de um cara, de um monstro da arte mundial, discute a obra. Então ele está ali, ele não está ali por festa, por lazer só. A criança ela está ali, mas ela está inserida naquele contexto e ela está discutindo com a professora a obra, o porquê disso, o porquê daquilo. Então, quando ele chega, por exemplo, na maturidade, quando vai um público desse, por exemplo, ir na França visitar a minha exposição, eles têm toda essa bagagem, né? É um olhar diferente. Então, é o leigo, vamos supor, é a pessoa que gosta de arte, mas que já sabe a história da arte, convive com aquilo ali. Então, quando ele chega diante de uma obra, ele sabe já analisar aquilo. Ou quando não tem, porque cada artista tem a sua individualidade, então aí eles gostam de saber da história do artista para entender por onde é que caminha o trabalho dele. Então é um perfil totalmente diferente, né? O Brasil, infelizmente, nós ainda somos... O Brasil é um país jovem, né? Porque não tem essa bagagem toda, né? A gente poderia estar mais avançado, eu acho. Mesmo porque a gente já tem um exemplo, né? Porque quando você não tem exemplo nenhum, beleza, mas o Brasil já tem um exemplo, né, de fora, então acho que a gente poderia estar mais avançado nesse sentido. Mas que infelizmente a gente ainda está muito no começo, né, do entendimento da arte em si. Você fez aí uma referência anterior de pintar paisagens locais. Você levou obras também da nossa brasilidade? Levei, por exemplo, tem uma obra que foi vendida em Paris que é uma paisagem daqui, de um arado de terra, quer dizer, a plantação daqui. Então, quando eles preparam a terra, eles aram a terra, fica aquela terra vermelha e aquela linha assim. Então, eu fiz uma obra que era a linha do horizonte na preparação da terra, né? Então, eu levei algumas coisas daqui. Quantas obras que você levou? Eu levei, foram na verdade 3 exposições, né? 4 exposições, mais uma, que é as duas da Suíça, que uma aconteceu antes e depois ela compunha a outra. Então são 3 exposições individuais, separadas, né? Eu levei em torno, acho que França foi 20, eu levei em torno de umas 40, 45 obras. Paulo, entre como é que obras grandes e obras pequenas. Isso. Porque você tem essa característica de obras grandes. As obras grandes eu levo sempre enroladas. Despacha? Foi comigo como bagagem. Porque eu tinha o convite do consulado, tinha o convite das outras exposições, né, que eu estava levando a obra para as exposições. Então qualquer coisa eu teria a comprovação de que aquilo é meu realmente, que eu estava indo para uma exposição, né? Porque quando fechou o consulado, realmente ficou decidido que ia, o tempo hábil para fazer todo o trâmite dentro do consulado, de transporte de obra, seguro, era muito complexo, não tinha tempo hábil para realizar isso. Então a opção que eles me deram e falaram que poderia ser feita era eu levar
enroladas, levar comigo as obras, se teria condição de eu fazer isso. Falei, tem, desde que eu leve isso enrolado, né, não montadas, assim, em chassi. E chego lá, algumas eu levei também as madeirinhas já, todas cortadinhas, preparadas, para chegar lá e montar ela, esticar depois e botar na parede, né. Eu levei tudo comigo. Paulo, você ficou mais de 30 dias lá. Sim. Você tem um cargo público aqui. Eu sei que você não teve nenhuma ajuda de custo para ir, você tirou suas férias, investiu na sua carreira enquanto artista plástico, né? Isso foi possível porque foi bem planejado, foi bem pensado? Foi bem pensado e como eu disse para você, o foco da minha vida, vamos dizer assim, eu acho que todo artista é assim, eu acho que deveria, pelo menos. Tudo que eu faço, ou que em termos de ganho financeiro e tudo mais, ele é meio que revertido e direcionado ao meu trabalho, né? Todo direcionado a isso, a construção do ateliê, a compra de materiais, o estoque de lona, porque eu uso uma lona, eu não uso essa lona normal preparada no mercado, eu compro a lona crua, preparo eu mesmo faço as telas, então toda essa parte de material, de investimento disso, daquilo, eu direciono tudo nisso. Então é lógico que eu já comecei a direcionar uma reserva a essa viagem, né? A viagem que eu tinha que fazer, ao trabalho que eu tinha que produzir e tudo mais. E como eu sempre fiz, eu gosto de viajar independente, eu prefiro, sabe, ter essa independência. Então eu tiro minhas férias, né? Então, umas férias que eu posso fazer com ela o que eu quiser. Se eu quiser ir para a praia, eu vou para a praia. Então, né? Tiro minhas férias, vou para trabalhar, né? Porque na verdade é um trabalho, não é só uma viagem de turismo. É lógico que você acaba conhecendo as cidades, isso faz parte. Mas é um trabalho, então direciono tudo para isso e aí planejo isso durante um tempo. A de Zurique, igual eu te falei, era uma coisa que já estava sendo planejada há muito tempo, né? A da Espanha também já tinha sido ventilada há muito tempo. E isso vai indo, aí você vai fechando e consegue realizar aqui de uma forma legal, sem muito sofrimento, né? Você levou o seu trabalho, lógico, é uma apresentação cultural, você eleva o nome do nosso país e eleva o nome de Uberaba. E o comércio, como foi? Teve uma boa aceitação, vendeu? Hoje em dia eu não posso reclamar, né, do meu trabalho, da venda do meu trabalho. Eu acho que aqui em Uberaba eu consigo vender o trabalho, né? Eu tenho pessoas que gostam do meu trabalho aqui, eu consigo vender isso no Rio, São Paulo e tal, e consigo também todas as exposições minhas lá, eu consegui vender trabalhos, né? E isso também me dá uma segurança maior na hora que você sai com isso, porque você sabe que alguma coisa você consegue vender, né? E isso te ajuda também na parte financeira, no custo geral disso tudo, né? Então meio que você sabe disso, né? A gente tem uma consciência disso, né? Então você não vai assim no escuro também, que não dá, né? Você tem que preparar as coisas e ter um mínimo de respaldo, né? Para que você consiga desenvolver um trabalho legal e produzir legal. Uma coisa interessante que na primeira vez que eu fui à França, que eu fiz uma exposição lá, eu estava com aquele livrinho do Circuito Atelier sendo produzido aqui. E aquele livro do Circuito, ele é assim, ele tem uma porcentagem que é a editora que faz e tem uma outra que é o artista, patrocínio do artista. Então o artista, eles aprovam o livro na lei de incentivo, numa lei Rouanet, por exemplo, e o artista já tem o livro aprovado e faz a captação de uma parte desse custo. E o do Hélio, o do Hélio foi custeado pelos amigos do Hélio aqui, né? Então os amigos contribuíram, fizeram rifa, fizeram um monte de coisa e arrecadaram esse dinheiro e o Hélio conseguiu fazer o livro dele. O meu eu não consegui aqui. Quando eu fui para a França, fazer a exposição na França, em Paris, eu estava com esse livro pendente, eu não sabia se eu ia conseguir fazer o livro. E lá na França, na exposição, um outro detalhe, que quando você vende um trabalho lá, na França, na primeira vez foi assim, você tem um jantar que a pessoa que comprou te oferece para a colocação desse trabalho na parede. Olha que bacana, hein? Então você vai lá no jantar e aí faz a colocação disso na parede, qual é o melhor lugar, você fala, não, vamos pôr aqui, aí coloca o trabalho na parede, faz o jantar, comemora-se, aquilo tudo. Então eles têm esse costume lá, bem bacana. E numa dessas tinha um convidado que gostou do trabalho.
e que não tinha sido vendido na exposição, tinha um trabalho que não tinha sido vendido na exposição e ele comprou esse trabalho. Ele falou, eu quero ver esse trabalho. Aí a Mariló mostrou o trabalho para ele e ele adquiriu esse trabalho. E aí, conversando com ele, a gente, né, colocou sobre essa questão do livro e ele não acreditou que um artista desse porte não tem um respaldo. Como é que você não consegue isso lá? É possível, entendeu? Então, eles não conseguem entender como é que um artista, né, que já tem um trabalho desse, não consegue um respaldo financeiro de empresas, de investimento para livro. Para editar um livro. Né? Uma concepção diferente, não é? Diferente, é. Então é muito diferente, a diferença é muito grande, né, daquilo lá. Então você tem que lidar com essas questões também. Vamos finalizar com essa pergunta. Essa experiência aí de mais de um mês trabalhando e visitando, podemos dizer que foi de muito sucesso, não foi? Foi, muito sucesso. Para mim foi. Muito sucesso, sucesso de venda, sucesso de público, né? De conhecimento geral, de um passeio maravilhoso, né? Uma coisa assim. Conheci o poeta de quem eu fazia as capas do livro. Depois de 8 anos a gente conseguiu encontrar, conversar sobre as produções e tudo mais, né? Então acho que é um sucesso. Nós vamos para outro ambiente de sucesso aqui também. Vamos mudar para a gente continuar gravando outro episódio com o artista plástico Paulo Miranda. Essa entrevista com o artista plástico Paulo Miranda está disponível no canal YouTube. Você pode também acessar várias outras entrevistas com ele. Gratidão por sua companhia e até breve.